Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Alan Carvalho, estudo medicina na Argentina e atualmente moro em Buenos Aires. E o assunto desse vídeo é um pouco pessoal junto com uma pergunta que sempre me fazem: como eu fiz para aprender o espanhol? Então antes de começar de fato o vídeo, já peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, não esquece disso, isso é muito importante para mim e para que o canal acabe crescendo também. E se você é novo, aqui é o primeiro vídeo que tá vendo, já peço para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que estão saindo aqui no canal. E é claro, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode deixar tanto aqui nos comentários aqui embaixo, quanto me seguir nas redes sociais e me perguntar por lá, que eu adoro responder todo mundo. Quando eu digo que é algo mais pessoal, é justamente porque eu vou estar contando um relato meu de como eu aprendi. Cada pessoa tem, né, a sua forma de reter estudo, de reter conhecimento, então isso é muito distinto de pessoa para pessoa, mas eu espero que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar. No momento que eu decidi que eu viria para a Argentina para estudar medicina, eu não sabia praticamente nada do espanhol. Eu já tinha, sim, estudado no ensino médio, mas também parou por ali e nunca segui adiante. A certeza que eu tinha é que eu tinha que aprender o espanhol sim ou sim, só que eu não queria uma escola de idiomas. E por quê? Porque uns 2 anos antes eu tinha feito espanhol numa escola de idiomas e não tinha me adaptado muito bem. Isso porque geralmente numa escola de idiomas, a cada semestre muda, né, o teu professor conforme o módulo que você está aprendendo. E ocorreu isso comigo. Então, quando eu estava me acostumando com a didática de um professor, alterava para outro professor. Então, eu acabava perdendo muito nisso. Eu não acabava gostando muito disso também. E para mim não era uma forma de ensino que acabava me instigando a estudar mais. Não servia para mim de forma alguma. Então, eu sabia que eu precisava de um professor particular nesse momento para aprender também, né? O máximo que eu pudesse do espanhol, já que eu só teria 1 ano até vir para a Argentina. Então eu conheci uma professora colombiana de espanhol e o melhor é que ela morava perto do meu trabalho. Então eu saía do trabalho, ia para casa dela para estudar 2 vezes na semana e depois da aula eu ainda ia para a faculdade, porque nesse período eu ainda estava estudando direito. Então eu tinha 2 vezes na semana a aula, que geralmente era 1h30, que dava na semana inteira, né, 3 horas. E realmente uma professora particular para mim foi muito melhor. Eu consegui reter muito mais o espanhol, por ela ser colombiana, ela sabia muito do idioma e ela tinha uma didática muito boa também. E o melhor, ela já desde o início deixou bem claro que o idioma do espanhol em geral era muito diferente de cada país. Então cada país tinha ali, né, as suas gírias, a sua forma de pronunciar a palavra. Palavras novas também que são ali do idioma local, então ela sempre deixou isso muito claro para mim e me avisava que quando eu chegasse na Argentina, a primeira semana seria bem difícil porque eu ia estar, né, acostumando o meu ouvido ao idioma local. Com isso, ela me passava muitos exercícios, só que era exercícios para fazer ali durante a aula. Geralmente eu não levava muita coisa para casa, então a nossa aula era com muito exercício, que para mim é uma das melhores formas de aprender. Então eu fazia, até porque eu não tinha muito tempo fora dali, então ela passava todos os exercícios que ela pudesse para eu resolver ali durante a aula. A gente praticava muito também a pronúncia, né, a fala, então a gente estava sempre falando, ela falava comigo somente espanhol, então eu teria que entender e acostumar, né, ao idioma sim ou sim. Já na metade do ano eu tinha trancado a faculdade de Direito, então eu tinha um tempo muito maior para me dedicar às coisas que eu tinha que fazer para vir para a Argentina e principalmente o espanhol. Com isso, eu comecei a pegar muitas músicas locais aqui da Argentina para aprender. E daí sim que eu tive o meu primeiro choque, né, com o espanhol daqui. Porque tem muita alteração, muita coisa muda. E geralmente na música, o pessoal tá cantando muito rápido. Então, quando você vai escutando e vai repetindo, você vai acostumando o teu ouvido àquilo. E eu pegava, abria o bloco de notas no celular e começava a anotar um monte de palavras que eu não sabia. Às vezes eu não sabia nem escrever ainda, mas eu ia anotando tudo ali para levar justamente para as minhas aulas. Ou eu pegava mesmo, anotava ali e já ia direto para um dicionário online e fazia a tradução. Então eu fazia muito isso, eu tinha qualquer palavra que eu não sabia, que eu não estava entendendo, eu anotava e ou eu levava para a professora, ou eu já pegava ali um dicionário, né, online e começava a buscar aquela palavra. Então, com isso, eu fui cada vez mais enriquecendo o meu vocabulário. E algo também que parece muito bobo e que todo mundo indica é assistir filmes, assistir séries. Só que não é somente assistir em espanhol, você tem que colocar a legenda em espanhol e começar a anotar tudo que tem ali que você não sabe.
Então assiste muita série principalmente porque elas já são mais longas, né, diversos episódios, e você vai acostumando, né, com eles falando e vai anotando todas as palavras. A primeira anota tudo e depois começa, né, a traduzir as palavras, e você vai com essa prática, quanto mais você for praticando isso de anotar as palavras, de traduzir as palavras, mais, né, vai entrando também na sua cabeça aquilo. Eu sempre gostei muito de Harry Potter, então já tinha lido todos os livros do Harry Potter, e o que eu fiz foi comprar uma edição em espanhol, porque como eu já tinha lido, seria mais fácil de compreender o que estava escrito ali. Então eu peguei lá um livro X do Harry Potter, comprei uma versão em espanhol e comecei a ler em espanhol. E era um livro que, assim, era só para eu rabiscar. Então, tudo que eu não entendi, eu ia rabiscando, eu ia assinalando o que eu não sabia, justamente para ir procurando depois. E isso foi algo muito enriquecedor para mim, porque também é uma forma de prática, sabe? Você tá vendo ali, você tá anotando aquelas palavras para buscar depois ou na hora. O importante é, na hora é até melhor, porque você já fixa aquilo, sabe? E repete, você tem que fazer, assim, uma repetição. Outra coisa que eu fazia também era transcrever o livro para uma folha de papel. Então, eu escrevia muito, justamente porque na universidade você vai precisar saber tanto ler, escrever e vai ter que saber conversar com os professores, porque é muito chato você estar numa turma e você não saber falar ou acaba falando alguma coisa ali equivocada. É claro, no início é normal você se confundir com algumas palavras, não tem como você saber tudo também, só que você fazer, né, justamente essa parte da escrita, de ficar escrevendo, te ajuda muito, muito mesmo, é muito importante fazer isso. E algo que eu achava bem divertido, que eu já tinha feito com inglês, era usar o aplicativo Duolingo, que eu acredito que todo mundo deva conhecer. Então foi um aplicativo que eu acabei zerando, né, na língua espanhol. Esses tempos eu até tentei coreano com ele, mas não rolou muito, achei muito difícil. Mas é um aplicativo, assim, super tranquilo, fácil e divertido. Então, todo dia, assim, durante uns 15 minutos eu ia lá e concluía uma etapa, sabe? Concluía uma etapa. E todo dia também eu tava escrevendo, porque eu sabia que a escrita era uma das coisas muito importantes para mim que eu queria, né, estudar aqui. Na época que eu vim para cá, ainda não era obrigatório o espanhol para entrar na universidade. Só que agora para todo mundo que tá vindo, é sim obrigatório o nível B2. Então já é importante você chegar, porque você vai ter que fazer uma prova de espanhol tanto no Brasil ou aqui, porque agora eles exigem, né, que o nível de espanhol dos alunos sejam pelo menos B2. E quando eu cheguei aqui na Argentina, depois desse 1 ano estudando, me dedicando realmente ao espanhol, era como se eu não soubesse nada, porque eles falam muito rápido, você não tá acostumado, e a mesma coisa, tipo, pra eles, sabe? Quando eles escutam a gente falando. A gente também fala muito rápido pra eles. E daí eu não entendia nada, eu sabia, pelo menos o basiquinho eu sabia. Só que eu não conseguia compreender eles, e então eu pedia para eles falarem mais devagar, daí eu conseguia, sabe, acompanhar. Só que aqui na Argentina eles utilizam muitas gírias mesmo. Tem gente que basicamente consegue formular uma frase inteira em gírias. E outra coisa, para quem vem em Buenos Aires, aqui eles são chamados de porteños, né, quem nasce aqui em Buenos Aires. E eles têm uma forma de falar, um acento totalmente diferente do resto da Argentina. Para mim, o resto da Argentina é muito mais claro na hora de falar do que os porteños. Então é algo assim que acaba criando uma dificuldade inicialmente, mas depois também o teu ouvido acaba se acostumando e tudo vai fluindo, sabe, mais fácil. Mas a primeira vez que eu fui pegar um ônibus, assim, foi algo não assustador, mas foi um pouco difícil. Eu tive que repetir várias vezes e eu também não estava entendendo muito a pessoa, justamente por esse choque que você tem aqui, sabe, quando você recém chega no país. Além do Duolingo, outra plataforma que eu utilizei, que era um site de diversos idiomas e que é gratuita, é o Cultive. Foi muito importante para mim, me ajudou muito também. Então foram esses dois que eu mais utilizei, o Duolingo e o Cultive. Eu vou deixar até o link do Cultive aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também o que dá para você fazer para ir se acostumando, né, a forma com que os argentinos falam, ou se você vai para qualquer outro país também, procurar os youtubers locais. Que daí você vai ver as gírias que eles utilizam, a forma com que eles falam e também se eles estão falando rápido ou não. Então você aprende muito com isso. E o importante é sempre praticar. Por exemplo, para quem vem estudar aqui na Argentina, muitas das provas são orais. Então você tem que saber falar sim ou sim. É claro que, assim, uma outra palavra, às vezes você não vai falar corretamente, você não tem como saber todo o vocabulário que eles aprendem desde pequeno. Isso é algo que você vai aprendendo quando você está vivendo aqui, que você está convivendo com eles, né? No caso aqui, com os argentinos. Então é muito importante você fazer, né, amizade com os argentinos, com os nativos ali locais, né? E o que de fato eu falo que foi o que fez eu aprender o espanhol aqui na Argentina é que quando eu recém tinha chego, eu tava um mês aqui, eu comecei a procurar emprego e eu achei emprego de cuidador, que era cuidando de uma senhora.
E assim, ela não me entendia, eu não entendia ela, então em 1 mês e meio, no máximo, ali cuidando dela, assim, o meu vocabulário ele se expandiu em 100%, porque ela me corrigia muito, ela me ensinava muito, ela me chamava muita atenção. Então eu aprendi praticamente todo o vocabulário que eu tenho hoje em dia, foi com ela, porque ela me ensinava justamente, né, as palavras daqui, as gírias, e toda a correção, né, do idioma que eu falava ali alguma coisa errada, ela já estava me corrigindo. Às vezes ela ficava brava comigo porque ela não entendia o que eu estava falando. Esse vídeo não é nenhuma fórmula mágica, até porque não existe uma fórmula mágica para aprender algum idioma. Eu precisei de auxílio de uma professora, depois eu comecei a ver quais eram as facilidades que eu tinha. Então é isso que você tem que ter em mente, tem que se organizar, tirar umas horas na semana para de fato você estudar aquele idioma e ir buscando. Se a tua forma melhor de aprender é uma escrita, começa a escrever. Se é uma música, começa a escutar aquilo repetidamente, séries. Então você tem que se conhecer de fato o que é mais fácil para você. Porque não existe assim, olha, aqui ó, uma fórmula mágica para você aprender o idioma. Claro que não existe. Assim como tem gente que sim, tem uma facilidade e acaba aprendendo tudo sozinho. Não era o meu caso. Bom, pessoal, esse foi um vídeo contando uma experiência minha. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês de alguma forma. Então eu peço para vocês não esquecerem do like, porque vocês já sabem que isso é muito importante. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho também. É claro, se tiver dúvidas, sugestões, qualquer questionamento ou curiosidades, podem colocar aqui nos comentários ou vão até as minhas redes sociais, porque às vezes as pessoas têm, sei lá, alguma vergonha de escrever aqui embaixo, né, nos comentários. Podem ir nas redes sociais, me mandar em privado que eu vou responder todo mundo. E se vocês puderem também me ajudar divulgando, colocando aí em grupos de WhatsApp, de Facebook, isso ajuda muito o canal a crescer e eu sou muito grato. Então, até o próximo vídeo.